boa noite. Vamos abrir este jornal com uma nota de condolência do Presidente da República endereçada à Sua Excelência, Sr. François Hollande, Presidente da França. Senhor Presidente, foi com profunda consternação que tomei conhecimento de um ataque contra Charlie Hebdo, revista francesa em Paris, no dia 7 de janeiro de 2015, causando perdas de vidas humanas. Neste momento de tristeza e dor que enfrenta a comunicação social francesa, gostaria, em nome do povo guineense e em meu nome pessoal, apresentar a Vossa Excelência, a média francesa e as famílias enlutadas os meus mais sentidos pésames por este acontecimento, bem como de transmitir solidariedade do povo guineense para o povo francês. Queira aceitar, Sr. Presidente, os protestos da minha mais alta consideração. José Mário Vaz, Presidente da República. Uma outra carta endereçada ao governo francês com o mesmo conteúdo é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades. Agora sim vamos prosseguir com as notícias da redação. O Presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kessamá, recebeu hoje em audiência 12 partidos políticos com e sem assentos parlamentares. A iniciativa visa auscultar as formações políticas sobre a revisão constitucional e a reativação da Comissão Nacional para Reconciliação e Paz. A reativação da Comissão de Reconciliação Nacional e a revisão constitucional foram dois assuntos que dominaram a agenda do Presidente da Assembleia Nacional Popular com os partidos políticos com assento parlamentar. O Partido da Nova Democracia entende que é preciso uma reconciliação nacional para que a Guiné-Bissau saia definitivamente do marasmo em que se encontra. Mas também é preciso honestidade no processo de reconciliação nacional, porque há pessoas que são vítimas, que são lesadas por tudo o que aconteceu neste país. Eles são os primeiros a reconhecerem, a aceitarem que realmente vão perdoar, apesar de serem vítimas, vão perdoar. Nós não podemos deixar de lado vozes que podiam ser úteis. E para não deixar de lado vozes que podiam ser úteis, é preciso que se crie, seja chamada espaço de concertação e de diálogo, seja chamada comissão de reconciliação. O que importa é a substância da comissão, a substância dos trabalhos da comissão. Por isso nós entendemos que ela deve ser feita. Há metas e resultados que temos que atingir a curto e médio prazo. Isto quer dizer que na base de tudo nós temos que nos entender uns com os outros. E o órgão supremo do entendimento, da concórdia, é este Parlamento, é a nossa Assembleia Nacional Popular, que é o órgão de fiscalização política e supremo da nação. Aí manifestamos ao Presidente da Assembleia Nacional que isto também faz parte de um dos principais vetores da nossa intervenção. Conseguir encontrar ao nível cimeiro dessa Comissão de Reconciliação Nacional alguém do PIGC ou da oposição que tenha uma boa formação política, que tenha já demonstrado no passado que se move por convicções e não por pequenos interesses, né? E que possa ajudar a Assembleia Nacional, as instituições da República, ao povo da Guiné-Bissau, para que finalmente se processe e se proceda a um debate que permita a que os guineenses se reconciliem. O modelo político a adotar e o perfil do futuro Presidente da Comissão também mereceu a atenção dos partidos neste encontro. A urgência em se proceder a uma revisão constitucional profunda, eu diria mesmo que terminasse na fundação de uma nova República Constitucional, portanto, uma terceira ou quarta República Constitucional da Guiné-Bissau. Nós, do nosso lado, dispusemos-nos, enquanto Ministério da Justiça também, mas sobretudo enquanto líderes partidários, de colaborarmos estritamente no interesse máximo deste órgão soberano que tem a ver com a adequação na nossa Constituição da República aos novos tempos e aos novos desafios de desenvolvimento da Guiné-Bissau. A Constituição é tem muitas lacunas e essas lacunas devem ser preenchidas depois de 20 anos de democracia. É preciso que as lacunas sejam preenchidas para evitarmos os solavancos a maneira com que estamos a trabalhar na Guiné. Ao escutar toda a sociedade, no conjunto do território nacional, que modelo democrático é que nós queremos?
que regime político é que nós queremos. Envolver a Ordem dos Advogados, a Escola de Direito, e envolver a sociedade civil, envolver, portanto, peritos internacionais, para que tenhamos, de uma vez por todas, uma Constituição sem ambiguidade. 12 partidos políticos com sem assento parlamentar subscrevem a necessidade de reativação da Comissão Nacional da Paz. Estudantes de medicina de diferentes instituições universitárias do país organizaram esta manhã uma vigília à frente do Ministério da Saúde Pública. A razão prende-se com a mudança dos estudantes da Faculdade de Bula para as novas instalações de Bissau. A hora da ação em nome de palavras. Foi assim que os estudantes da Faculdade de Medicina de diferentes instituições universitárias do país que organizaram uma vigília à frente do Ministério da Saúde Pública. Os universitários colocaram em cima da mesa 8 propostas que devem ser cumpridas por parte do Ministério da Tutela, dos quais colocar uma data fixa no que diz respeito à mudança dos estudantes da Faculdade de Medicina de Bula para novas instalações situadas no bairro de Inteiramente e resolver a situação da residência dos seus colegas e estudantes da região de Gabu, entre outros. Esperemos que a ministra vai tomar em conta todas as preocupações que trouxemos, porque realmente são N problemas que a faculdade depara. Perdemos muitas sedes, que não queremos mais perder sedes, e agora temos 2 salas de aulas. Imaginem 2 salas de aulas para 5 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. O 6º ano agora está a fazer comunitária a nível de setores onde está a ser universitários e de faculdade, mas no fevereiro eles vão voltar e vamos ter 6 anos para 2 salas de aulas. Imaginem só, Bula se fechou e não temos resposta ao porquê de até então o fecho de nova faculdade inteiramente. Foi entregue já há mais de 1 ano. E que já foi construído há mais de 2 anos. São respostas que não temos e que precisávamos ter. Já tentámos N encontros com a ministra, não surtiu efeito. Essa é a arma que temos e vamos dar benefício de dúvida. Num encontro tive esta manhã com a ministra da Saúde Pública e o seu staff, as partes analisaram os pontos contidos na proposta dos estudantes, da qual a ministra disse desconhecer do assunto, mas que, no entanto, promete tomar as devidas providências necessárias. Pela nossa surpresa, pela surpresa do Ministério da Saúde, fomos realmente hoje, por assim dizer, invadidos pelos estudantes. São jovens, percebe-se, têm sangue a ferver, mas é que as reivindicações deles nunca foram conhecidas pelo Ministério da Saúde. Eu, no nosso primeiro encontro, e as reivindicações que trouxeram são novas para nós. Tudo o que trouxeram são novas. Portanto, nenhum dirigente do Ministério da Saúde, nem a ministra, nem o secretário de Estado, nem o secretário-geral, o inspetor-geral, ninguém conhecia as reivindicações que os estudantes estão a trazer. Mas mesmo assim, sabendo dos problemas que existem na Faculdade de Medicina, nós estávamos paulatinamente a tentar resolver os problemas que existiam. Nós estamos paulatinamente a trasladar os estudantes de primeiro e segundo ano de Bula para Bissau, para as novas instalações do INASA. Nós já nomeamos o novo decano. Portanto, estamos nesta fase. Agora, os problemas que os estudantes se deparavam de 4º, 5º, 6º ano, realmente não era do nosso conhecimento. Só hoje é que sentamos à mesa e nós viemos a saber que tinham esses problemas. No entanto, nós temos as nossas promessas que vamos, aos poucos, resolvendo essas questões. Os jovens estudantes de medicina estão dispostos ao diálogo com a ministra da Saúde Pública em ver os seus direitos salvaguardados. O inspetor-geral do Ministério da Administração Interna presidiu a tomada de posse dos responsáveis das diferentes estruturas. Na cerimônia, José Antônio Marques falou aos recém-impulsados que é imperativo a dinamização dos serviços e o respeito dos padrões da lei. No quadro da implementação de uma nova dinâmica da predestinação do serviço da Guarda Nacional ao longo das linhas fronteiriças, foram conferidos posse aos comandantes de diferentes áreas das estruturas que compõem a Guarda Nacional. Os recém-possados, de acordo com o artigo 8º do Estatuto Orgânico de Regulamento da Guarda Nacional, prestaram hoje juramento de cumprimento da fidelidade com as leis. Na cerimônia de tomada de posse, os responsáveis pelas diferentes áreas reafirmaram não defraudar a confiança. Gente que mata esse trabalho,
que é junto com mandatos e comando territorial e tenta colaborar com todas as identidades que estão naquela área. Porque se é assim, nada, nenhuma informação você pode receber. Lei está falando assim como até cortador de carvão você tem que colaborar aquele para poder dar informação que passa na mata. Porque você viu como segurança de fronteira era para eles são. Mas gosto, mulher que eu dei, que não casa de. Se a bobo casa na limpa sapato, cabelo fala como não tá que granha, ali é bem tirando. Entra direita e esquerda. Não fortifica a fronteira. Porque aquilo que não é fácil. Não fortifica a fronteira. Ninguém pode convocar ali, sem porta, ainda entra lá. Um ponto a voz. Vou convocar sem porta, vou nem entrar lá. Por que você entra lá? É que manda fronteira a voz que porta, camaradas. Tendo em conta a missão é nobre, estamos prontos a cumprir aquilo que aqui foi dito. Nós estamos empenhados e engajados numa determinadas situações. Brigadas especializadas têm a responsabilidade crescida. Por isso mesmo, pedimos a boa colaboração de todos, sem exceção. Nós estamos aqui para fazer o máximo para agradar o governo e o comando que pertencemos. Ainda de cerimônia, o comandante da Guarda Nacional sublinhou a razão de reestruturação do serviço sob a sua alçada. O papel da Guarda Nacional é preponderante, sendo a reestruturação do serviço concernente um imperativo que exige de vós uma dinâmica operativa e funcional, eficaz e eficiente, que corresponde às expectativas para que foram instituídas a mesma. Para o representante do Ministério da Administração Interna, julga que é imperativo a observância dos padrões da lei. É um imperativo que existam responsáveis do comando, que se preocupem e zelem pela integral observância das leis para o bem dos cidadãos e garantir os elevados padrões de qualidade que são hoje exigíveis a um funcionário público moderno, de modo a reforçar a credibilidade e o prestígio da Guarda Nacional, preservando as suas estruturas de suspeitas infundadas que possam comprometer a confiança dos cidadãos. Esperamos, todos os oficiais e empossados, resultados diretos da eficácia da atuação técnica e rapidamente, quer nas vertentes preventiva, quer repressiva. Portanto, esta tomada de posse marca não só a celebração de um pacto de confiança, mas também de responsabilidade, disciplina e rigor ao serviço dos cidadãos. Estes novos dirigentes, horas empossados, têm pela frente uma responsabilidade crescida no controle das nossas linhas fronteiriças. O candidato ao bastonário da Ordem dos Advogados, Roberto Indeki, reconhece que a justiça guineense, para além de ser lenta, é bastante corrupta. Estas afirmações foram proferidas hoje durante uma conferência de imprensa em que o candidato traçava as prioridades do seu mandato, caso venha a vencer as eleições do dia 10 do corrente mês, ao cargo do bastonário da Ordem dos Advogados de Guiné-Bissau. Faltam apenas 48 horas para a Ordem dos Advogados escolher o seu novo bastonário. Na corrida para a sucessão de Domingos Coade, o bastonário cessante, estão 3 concorrentes, também advogados de profissão e carreira, bastante conhecidos na praça pública, nomeadamente Ruth Monteiro, Basílio Sanca e Roberto Indeki. Este último lidera a lista branca. Na sua conferência de imprensa esta manhã, para tornar pública a sua candidatura, Roberto Indeki aproveitou enumerar os aspectos definidos como prioridades do seu programa de governação, caso a escolha dos seus pares venha a recair sobre a sua pessoa. Temos 3 eixos estruturantes para a nossa governação, ou seja, direção, não é? Digamos assim, para os próximos 3 anos. O primeiro eixo prende-se com o prestígio da ordem e do próprio advogado. O segundo eixo prende-se com a segurança social do advogado. O terceiro eixo prende-se com o estado da nossa justiça. E nós vamos debater
como diz bem, água mola, pedra dura, bate até com dia fura. Vamos bater junto do governo, sobretudo o Ministério da Justiça, que é o detentor da política de justiça junto do governo, para que doravante a ordem passe a beneficiar dessa cota no cofre da Justiça. E vamos bater junto do Ministério da Justiça que a cofre seja retirada ao Supremo Tribunal de Justiça, porque julgamos a administração da cofre da Justiça não é um papel reservado ao Supremo. O Supremo tem um papel, aliás, que é a interpretação e aplicação da lei Tucur. Não é a administração do dinheiro. Portanto, vamos bater e conseguir que se reestruture o Conselho de Administração do cofre e, em consequência, que a Ordem do Advogado tenha um assento nesse Conselho de Administração. O candidato ao bastonário da Ordem dos Advogados reconhece na sua conferência de imprensa que a justiça guineense, para além de ser lenta, é acima de tudo corrupta e que uma das razões da sua candidatura é justamente lutar no sentido de inverter esta tendência. É verdade que a nossa justiça é lenta, é ineficaz, é corrupta, sobretudo. E vamos bater que seja célere, rápida, de acordo com prazos processuais. Corrupção, vamos combatê-la sem trégua, sem quartéis, sem piedade. Denunciando. E propomos a revisão imediata de todo o quadro legal, jurídico da nossa justiça, como forma de atenuar a corrupção. Roberto Indeki definiu ainda como uma das suas prioridades a redução dos custos dos tribunais para permitir o maior acesso da população à justiça. Por parte dos cidadãos é mais um aspecto importante que faz parte das suas prioridades. Vamos bater com o governo. A redução, sabemos que o nosso tribunal é muito caro, ou seja, a nossa justiça é cara. Vamos bater na redução dos custos dos tribunais, impostos, selos, preparos, etc, etc. E isso vamos bater com o governo para reduzir ou rever em baixa a taxa das custas de justiça. Isso também é uma forma de permitir o acesso à justiça. A conferência de imprensa serviu também para Augusto Indeki fazer apelo ao voto, já que no sábado que vem os advogados guineenses vão escolher o seu bastonário para os próximos 3 anos. E estamos a apelar o voto dos nossos colegas que votem na nossa lista A lista A, que é a lista de sucesso, a lista de gente competente, gente íntegra, gente descomprometida e gente com cadastro limpo. Uma delegação da Associação Nacional dos Agricultores visitou ontem as regiões de Bafatá e Gabu no quadro do projeto do incentivo à implantação do sésamo no país. Depois do término da primeira colheita do sésamo no país, uma delegação da Associação Nacional dos Agricultores deslocou-se às regiões de Bafatá e Gabu para uma escutação técnica a fim de se inteirar dos resultados obtidos. A primeira parada foi na secção de Gambiel, região de Bafatá, onde as preocupações foram as mesmas no que diz respeito à falta de materiais e as dificuldades encontradas no terreno. Falta de materiais agrícolas, sede de jovens agricultores, casa recreativa. Nós temos uma associação que é chamada Associação de Jovens Agricultores. Não me se pode ajudar a legalizá-lo, para não poder trabalhar mais direito no campo. Não me se formação de jovens na área da agricultura. Esse ano, não me se pode ajudar para ano que não vem 15 sacos de sementes e bem, com o produto necessário, para não poder trabalhar mais melhor. A nós mulheres de Gambel não está pegando isso no trabalho, mas financiamento que não está leste de conseguir. Não na louva voz para poder ajudar-nos na bem que não labreamos. Porque não bem que não labra, chuva a maioria parte, chuva matando parte tudo. Que não sobra aquele que o campanhote também que se passa para certas coisas que estão ali. Nós temos também ali na associação de nós juntamos ali base. Mas que não falta no produto com a adubo. É que não falta na associação. O projeto de plantação do sésamo no país foi uma iniciativa da ANAG em colaboração com o Ministério da Agricultura. A ANAG e teve a iniciativa de conseguir
semente graças à empresa Zeta Bissau, que também não vai conseguir fazer aquisição de algumas toneladas, mais ou menos, para fazer distribuição a nível nacional, e que sucede, mas isso dá para iniciar mais um relance de uma fileira, né? Para poder efetivamente acompanhar o desenvolvimento, sobretudo no quadro de exportação do país. Sabe-se que há um ano atrás, 7 toneladas de sementes de sésamo foram distribuídas em todo o território nacional para o incentivo do cultivo do sésamo. De igual modo, a mesma delegação esteve no setor de Pichi com a mesma finalidade. A ANAC pretende ingressar o sésamo na fileira de exportação. A colheita foi ainda melhor em relação à secção de Gambel, pois aí não houve a praga que devastou alguns hectares em Gambel, isto porque houve o supervisionamento de um técnico da área. Não lavra tudo, não cavar, não prepara técnico, não manda buscar técnico e bem e ajuda. Não começamos a fazer colheita para ver, nós nunca não trabalhava. Depois de apoio que nós recebemos da ANAC, com o ministro de Comércio, Antônio Silva Fumbalo, e eles que forneciam semente, e que semente é dando instruções como que não podia trabalhar. E não começar a trabalhar porque, de facto, não can entendê-la, a primeira vez, mas não já como não pude continuar a trabalhar porque, de facto, tem esse rendimento e está também no treino. Mesmo assim, Sori Sidibé, responsável de uma plantação de 20 hectares de sésamo, explicou as dificuldades. Não contra dificuldades, primeiramente porque eu já nunca tenho experiência, não sumialva, na maneira de sumiar afinal de 2, 3, que está, 2, 3 pés que está, porque se está um som próprio mata bali de aqui, ora que está a quantidade. Então, primeiramente, não pulo batiu, depois o técnico bem mostrando como que não está fazendo, não torna na rinca tudo aquilo que não faz, não pulo na 2, 3, aquilo é uma das dificuldades. Outra dificuldade que não de para aquele problema de semente. Sementeira castigava a gente, e era um grande trabalho ali, que não rinca, não fazer para fazer aquilo que outros pedem para transplantar. Na pedi boss, para ajudar trator, com cemitério de arroz, com cemitério de horta, não tem nada. Se revo que ajudar. Aquilo que na pedi boss para o governo ajudar. Não tem nada. Vou ajudar no cemitério de arroz, com trator, com cemitério de horta, com regoador, vou ajudar. Mangari mulher se instale, outros se homem morre, mas se hoje não filho na boa escola. É horta, dinheiro de horta que não ajuda. Quila que nota paga por soros, não matricula eles, nota busca lá, não compra eles roupa, outros se homem que está tudo morre. Quem tem direito para ajudar porque nós estamos com dificuldade ali na escola. Não trabalha ali na escola, não tem quem ajudar se Antônio se refembalo. É o terceiro ano que não trabalha na horta ali, não tem formação, não tem nada. E tem mulheres que estão ali, nós estamos ali, mulheres estão ali, volta de 300 mulheres. E não trabalha, nós estamos ali há 8 homens. A nós que não ajuda com eles na escola, quem está dando subsídio de um bocadinho é Antônio se refembalo. E vou subir na vedação tudo seja quase acabado. E que tem quem está ajudando, partindo de cimenteira, que manga de produto dele que está tecendo. Que não há pedido de direito para ajudar para não tentar resolver problemas. Em relação à prevenção contra os insectos, Mama Samba Diallo disse. Eu não penso que uma direção da ANAC, na base com o Ministério da Agricultura, através do Departamento de PV, vai subir de urgente intervenção nesse sentido. E precisa cautelar. E precisa de materiais pesticidas dado iniciativa anual, pelo menos no mês de agosto de cada ano, para prevenir a nível de regiões, para prevenir surtos de ataque de qualquer inseto. Ainda durante a auscultação técnica da Associação Nacional dos Agricultores nas regiões de Bafatá e Gabu, Mama Samba Diallo alertou aos camponeses sobre a próxima colheita da castanha de caju. Mama Samba Diallo afirmou que valeu a pena investir neste projeto e que há muitas especulações quanto ao preço do sésamo, mas que é preciso uma definição clara e objetiva dos preços. Neste tempo tem uma especulação de preço. Mas é que bom olha,
Em alguns casos que não passa. E tem mauritanianos que se ainda é na especula preço. Portanto, tem gente que não toma para 250. E tem gente que não toma para eles para 500 francos. E tem gente que não vai para 750. Portanto, é preciso uma definição clara e objetiva de preço, não é? Para poder permitir que os camponeses ganhem. O presidente da ANAC aproveitou ainda para alertar aos agricultores sobre a próxima colheita de castanho de caju, porque, segundo ele, os fortes ventos registrados nos últimos tempos poderão diminuir a produção das mesmas e afetar perspectivas da associação para o ano 2015. Produtores começaram a limpar de pé de caju, para mostrar só como não comerciantes, para fazer 1 quilo de caju e custo. O produtor está pagando a alguém para fazer 1 quilo de caju. Enquanto a gente pensa como caju está fazendo na sócia, muda cuji na sócia. Não. Para além do cuji na colheita, está limpando na horta, de maneira que os jornalistas constatem logo. Isso significa um sacrifício que tem que fazer para botar 1 quilo de caju. E preciso, nos comerciantes, valorizar a compra de 1 quilo de castanha de caju. Caju na flora, esse ano, não senti dado a situação de poeira que não tem tido dado, olha, não é? Com esses ventos de manhã que não está surgindo, portanto, e não mede para que diminuir a produção. Apesar de cedo para especular, mas não mede, dado a esses ventos e poeira que vem de sul do Sará. Portanto, daí que não pensa como não pede governo para poder prevalecer a fileira de sésamo para ir tornado mais uma fileira de exportação para o país. Não tem muita perspectiva, mas não está cauteladinho como e tem desafio grande. 2015 tem um desafio enorme. Situação de alteração climática. Com essa chuva que acaba 2014, o desafio de fraca produção que os camponeses obtêm, porque chuva de o labor que passa, e que é direito e que é tão benéfico em relação ao rendimento de anos anteriores. Daí que não pensa como 2015 é um desafio preciso para a gente apostar na modernização da agricultura e precisa apoiar financiamento a camponeses e precisa apoiar financiamento para a agricultura familiar de lança. Sem apoio à agricultura familiar, nós estamos na brincadeira. Nunca pode pegar a economia na crescer sem apoio à economia familiar. A Associação Nacional de Agricultores ainda pretende visitar todas as regiões do país. Iniciou hoje, com duração de 2 dias, o workshop sobre o reforço de resiliência e de capacidade de adoção dos setores agrário e hídrico às mudanças climáticas na Guiné-Bissau. O encontro é organizado pelo Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas. Mais de 4 dezenas de técnicos de diferentes departamentos estatais tomam parte na formação sobre a integração das alterações climáticas nas políticas públicas. Esta formação enquadra-se na componente 1, que é a integração das alterações climáticas nos documentos da política. Auguramos com isso e com este ateliê que todos os formandos irão ter a competência em como fazer a integração da dimensão alterações climáticas nos documentos de política. Esta formação está dividida em 4 módulos. O primeiro módulo tem que ver com aquilo que é básico do clima. Nós sabemos que todos que aqui estão na sala já tiveram lições de clima e meteorologia, provavelmente, talvez melhor que eu, mas de qualquer maneira pensamos que, de início, seria bom que todos conhecêssemos o que é o clima, de onde vem, não é? Para depois falarmos do seu impacto. Então, este primeiro módulo será realmente, de uma forma breve e sem complicações matemáticas e físicas, de fundo, tentar mostrar de onde vem o clima e como é que o clima impacta sobre as nossas atividades. Falando no ato da abertura, o diretor-geral do Ambiente destacou as potencialidades do país no que diz respeito aos recursos naturais. A Guiné-Bissau é um país de grande importância em termos de existência de abundantes recursos naturais, o que faz dela uma fonte de diversidade biológica que pode contribuir sobremaneira para o desenvolvimento socioeconômico nacional
e para a melhoria da qualidade de vida das populações. Todas essas potencialidades disponíveis estão, nos últimos tempos, sob permanente ameaça da ação antrópica e das alterações climáticas que se consubstanciam na perda de importantes recursos biológicos, designadamente os florestais e pesqueiros. Portanto, estamos perante sérios indícios de ameaça à sobrevivência das espécies, das nações e, consequentemente, do próprio homem. Segundo Seco Kassamá, há vários riscos que ameaçam a sobrevivência das espécies, incluindo mesmo os homens. Daí a pertinência desta formação. É nessa esteira que a humanidade tem estado mobilizada na luta sem tréguas para combater a degradação ambiental, com particular destaque para criar condições de redução da vulnerabilidade e fazer com que o desenvolvimento não acarrete consequências negativas e comprometa o futuro e o bem-estar e, sobretudo, dos mais necessitados. Imbuída desse espírito, que a Guiné-Bissau se encontra envolvida nesse processo de adaptação às alterações climáticas e a elegeu como uma prioridade da ação governativa. Os participantes esperam abordar durante os trabalhos temas como Carta de Política de Desenvolvimento Agrário, Plano Nacional de Desenvolvimento da Pecuária, entre outros. Cerca de 90 livros sobre elementos do jornalismo foram hoje distribuídos para as diferentes redações dos órgãos públicos e privados. A oferta é da Embaixada dos Estados Unidos de América, no quadro de parceria com o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social. Foram hoje distribuídos pela Embaixada dos Estados Unidos da América ao Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social. Trata-se de um livro onde estão expostos o que os profissionais de jornalismo devem saber e o público deve exigir. Um livro para aumentar a capacidade e o acesso ao saber dos jornalistas e aumentar também a qualidade dos serviços e garantir o desenvolvimento harmonioso do país. Estamos satisfeitos com esta oferta. Pensamos que o relacionamento entre o sindicato e a Embaixada dos Estados Unidos está num bom caminho e que futuramente vai nos poder, pedimos desde já apoios para a formação, ou seja, o licenciamento de cerca de 70 jornalistas que neste momento, este ano, neste janeiro, vão começar o curso de formação de licenciatura organizado pelo sindicato em parceria com a Universidade Lusófona. Para o secretário-geral do Ministério da Comunicação Social, o livro servirá para dinamizar suas atividades no quadro da informação e informação do público guineense, assim como servir à causa nobre do jornalismo. O acesso a livros como estes que vão ser oferecidos hoje permite aos jornalistas, no seu esforço de uma formação permanente, ter acesso a elementos que de uma outra forma não teriam. Portanto, agradeço mais uma vez à Embaixada dos Estados Unidos por esta oferta e faço um apelo aos colegas que tiram maior proveito destes livros. O livro chama-se Elementos de Jornalismo, o que os jornalistas devem saber e aquilo que o público deve exigir. Eu penso que o título foi bem escolhido. Os apoios aos mídias guineenses vão prosseguir, assegurou o conselheiro dos assuntos políticos da Embaixada dos Estados Unidos da América. To expand access to information for Bissau-Guineans. Espero que esses livros vos sirvam nas vossas buscas para melhorias na profissão que fazem e assim melhor servir ao público guineense. A informação que vocês passam para o público leitor deve ser uma informação boa para que lhes permitam fazer julgamento dos factos. E creio que durante esses seis meses tenham feito alguma coisa nesse sentido. Nos próximos tempos, os jornalistas dos órgãos públicos e privados da Guiné-Bissau vão ser recenseados e submetidos a uma série de formação com vista a aumentar os seus conhecimentos acadêmicos. O que é nacional
é bom. Uma engenheira informática descobriu a sua antiga paixão pelo tradicional pano de pinte e pode transformar-se num verdadeiro negócio. No anexo da sua casa, onde trabalha nos tempos livres, confessou aos microfones da TGB que o seu sonho é de fazer, através do pano de pinte, objetos mundialmente conhecidos. Há sonhos que prosseguem por toda a vida. Nerda Batista Fonseca sempre viveu com o sonho de um dia valorizar o tradicional pano de pinte da Guiné-Bissau. Uma pano de pinte e um produto de Guiné, com gosto dele, que sempre aprecia e sempre gostava de poder utilizar, independentemente de formas que está utilizado normalmente. Uma que nós está utilizado na grandes cerimônias, e está utilizado na desgostos, mas tão bem trabalhado que sempre ficava com curiosidade de poder aplicar em outra coisa por além daquilo. Foi então que começou a atribuir à marca por excelência da Guiné-Bissau um outro valor. Digo, nos assuma um hobby, um passatempo, uma paixão, uma coisa assim pequenino, mas gosto de estar na torna uma coisa mais séria para mim. De paixão a encomenda e de encomenda a negócio sério. Acho que não tem estado na constatar é que a gente está na gosta, porque saiu e houve um tempo que teve dificuldade porque a missão que está a fazer tem algumas meninas de contar mostrar, né? Está na assim eles como de fazer, mas é que aprendendo tanto, então tem que fazer a missão. E houve um período que não tinha dificuldade porque a gente não encomendava, tinha que ter pronto, eu já aqui mesmo. Tem alguns guintes que eu encomenda na Londres, também tem primas lá, ela vai encomendar. Então, outros na França, alguns amigos na Lisboa, na Itália. E ali na Bissau também saiu. Tantas encomendas que este engenheiro informática que trabalha numa empresa de telecomunicações foi obrigado a abrir uma loja estoque em Bissau. Clara demonstração da potencialidade do pano de pinte. Bolsas, carteiras, vestidos e muito mais, resultado de um trabalho desses homens que esperam que esta rara tradição que atravessou gerações e gerações possa ter outros fins e gerar mais emprego. O cavalo que corre por gosto não cansa, claro. Nerda não só meteu mão na lama, como também os pés. Para arrancar o país, uma ajudinha a esta atividade que poderia gerar muitos empregos não faria mal a esta jovem criadora. Foram as notícias que preparamos para si. Agradeço pela audiência e conto estar consigo amanhã a partir das 21h.